Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ivanildo e nossa aula já vai começar. Na aula anterior, nós aprendemos a resolver balanços contendo reciclo. Nesta aula, nós vamos falar sobre desvio. Uma corrente de desvio nada mais é do que uma corrente que salta uma ou mais unidades de um determinado processo. Esta corrente que salta estas unidades, ela encontra a corrente de produto no final da operação. Sendo assim, muitas vezes essa corrente de desvio tem por finalidade a diluição do produto final para alcançar uma especificação desejada. Vamos resolver um exercício para fixarmos este conceito. O presente problema trata de um balanço material com desvio, também chamado de bypass. Então o problema diz o seguinte: o suco de laranja integral, que contém 12% em massa de sólidos, sendo o restante de água, enquanto que o suco de laranja concentrado contém 42% em massa de sólidos, ou seja, essa concentração deve ser a concentração final do produto. Inicialmente, usava-se um processo de evaporação simples para a concentração, mas os constituintes voláteis do suco escapam com o vapor de água, deixando o concentrado sem gosto. O processo atual resolve o problema desviando uma fração do suco integral do evaporador. O suco que entra no evaporador é concentrado até 58% de sólidos, ou seja, essa é a quantidade de sólidos que sai do evaporador. E o produto é depois misturado com o suco integral desviado para atingir a concentração de sólidos desejada, que é de 42%. Então, no item A, pede-se: desenhe e rotule o fluxograma do processo, desprezando a vaporização de qualquer coisa que não seja água. Prove primeiro que o subsistema, contendo o ponto onde ocorre o desvio, tem 1 grau de liberdade. Faça depois a análise dos graus de liberdade para o sistema global, evaporador e o ponto de mistura. Na sequência, pede-se para escrever em ordem as equações que você usaria para determinar as incógnitas. Em cada equação, marque a variável para a qual você resolveria. Na letra B, pede-se para calcular a quantidade do produto concentrado produzido por cada 100 kg de suco integral e a fração de alimentação que é desviada do evaporador. Então, para darmos início aos nossos balanços, inicialmente nós temos que desenhar o fluxograma do processo e depois realizar a análise dos graus de liberdade. Eu já fiz aqui o desenho do fluxograma, onde nós temos de início a alimentação fresca, onde 100 kg do suco com 12% de sólido chega no processo, ocorre um desvio ou bypass, a corrente que entra no evaporador e a corrente que é desviada tem a mesma porcentagem de sólidos e de água do que a alimentação. No evaporador, a água é eliminada do processo e o produto concentrado contém 58% de sólidos, aqui sendo representado por M4. A corrente M2, que é desviada, encontra a corrente M4 para formar o produto M5, que é exatamente o que o problema pede. Então aqui nós temos a corrente de bypass, de desvio, um ponto de mistura que vai fornecer o produto e a corrente M2, que é a corrente que é desviada. Para realizarmos a análise dos graus de liberdade, nós vamos inicialmente tomar como base o sistema global e os subsistemas, o evaporador, ponto de desvio, ponto de mistura. No sistema global, nós temos como incógnita M3 e M5. Logo, nós temos 2 graus de liberdade. Como nós temos 2 componentes, são possíveis escrever dois balanços. Então, nós temos 2 equações independentes. Logo, nós temos 0 graus de liberdade no sistema global. No evaporador, nós temos como incógnita M1, M4 e M3. Então, nós temos 3 incógnitas, 2 equações independentes possíveis, nós temos 1 grau de liberdade. No ponto de desvio, conforme já foi mencionado, as porcentagens de sólido e de água são iguais em M1, M2 e na corrente de alimentação. Logo, aqui nós temos como incógnita M1 e M2,
Porém, como as composições são iguais, nós admitimos que nós temos um único componente e aqui nós temos 1 grau de liberdade. E por fim, no ponto de mistura, nós temos como incógnita M4, M2 e M5. Nós temos 3 incógnitas, 2 equações independentes possíveis e 1 grau de liberdade. Desta forma, os nossos balanços devem começar pelo sistema global. Então vamos escrever agora as equações dos balanços. Então nós vamos iniciar com um balanço global para sólido. Aqui nós temos 0,12 vezes 100 kg vai ser igual a 0,42 M5. Desta forma, M5 pode ser calculado por este balanço. Na sequência, nós temos o balanço global. O balanço global nós temos como alimentação 100 kg, como retirada M3 mais M5. Como M5 foi calculado anteriormente, com esta equação nós calculamos M3. Agora nós vamos realizar um balanço no ponto de mistura. No ponto de mistura, nós temos M4 se juntando à corrente que é desviada M2, produzindo M5. Aqui nós temos uma equação onde só nós conhecemos M5. Se realizarmos no ponto de mistura um balanço para S, ou seja, para os sólidos, nós teremos 0,58 M4 mais 0,12 M2 igual a 0,42 M5. Desta forma, resolvendo o sistema, nós calculamos M4 e M2. E por fim, nós vamos realizar agora um balanço no ponto de desvio. No ponto de desvio, nós temos como chegada 100 kg e saindo M1 mais M2. Como M2 já foi calculado anteriormente, com essa equação nós calculamos M1. Desta forma, todos os balanços foram escritos na ordem que devem ser resolvidos. Agora nós vamos proceder com os cálculos. Então, resolvendo os balanços, nós vamos ver que M1 é igual a 90,05 kg, M2 9,95 kg, M3 igual a 71,4 kg, M4 igual a 18,65 kg e, por fim, M5, que foi a corrente solicitada, 28,6 kg. O problema pede ainda a fração que é desviada. A fração de bypass. Esta fração corresponde a M2 dividido por 100 kg, que é a alimentação que chega ao processo. Como M2 corresponde a 9,95 kg dividido por 100 kg, a fração desviada é de 0,095. E assim nós concluímos o nosso balanço.
Nesta aula, nós falamos sobre unidades contendo desvio. Na próxima aula, falaremos sobre unidades contendo purga. Agora é com vocês. Bons estudos!